que exatamente tem lá no passado que a gente quer reviver? Quando a gente fica grande, quando a gente fica adulto, quando a gente fica jovem, quando a gente completa 18 anos, quando a gente cresce um pouco mais, quando a gente adquire um pouco mais de consciência, a gente olha para o passado e pensa, cara, eu poderia ter vivido melhor, eu poderia fazer coisas que eu não tinha feito antes. Eu achei interessante um conceito da psicanálise que é você sempre vai querer reviver a sua infância, reviver alguma coisa da sua infância. Um momento bom ou um momento ruim. Então, se na minha infância jogar cartas era muito bom, se jogar dominó era muito bom, se jogar xadrez era muito bom, eu vou querer reviver isso quando adulto. Se algo lá do passado, vamos dizer assim, na palavra realmente moderna, mal resolvido, algo aconteceu de errado e eu quero replicar aquilo, seja um relacionamento, seja uma amizade ou qualquer coisa do tipo. Deu muito errado, mas eu quero reviver isso para eu consertar isso do passado. As pessoas acabam fazendo isso inconscientemente e aí a gente revive traumas, revive coisas boas e coisas ruins que passaram. Mas é engraçado porque essas coisas fizeram a gente ser o que a gente é hoje. E mesmo assim a gente quer revivê-las, tanto para consertá-las, tanto para sentir a mesma sensação boa que a gente sentia antes, quando era menor, quando era criança, quando era jovem. Mas acontece que essas coisas nunca mais serão as mesmas, porque a gente não é mais o mesmo de antes. Então as sensações vão vir de modo diferente, talvez menos intensas, talvez mais calmas, talvez mais tranquilas, talvez não sejam o que a gente procura e a gente só quer revivê-los porque a gente acha que está procurando aquilo. Quando na verdade aquilo não vai nos satisfazer por completo, talvez por um momento, talvez por um segundo, mas não vai ser a solução das nossas vidas. E cara, tudo bem você não ser o mesmo. Tudo bem você não reviver as mesmas coisas, as mesmas amizades. As coisas acontecem. Você pode se mudar de cidade, pode mudar de escola. Uma pessoa querida pode se afastar. Você não deve simplesmente viver no passado como se ele fosse uma idealização. No passado você também tem os seus problemas. Então eu acredito que o problema realmente seja a nossa ingratidão. A gente não agradece pelo que a gente tem. Agora você deve estar achando ruim não ter exatamente aquilo que você olha pro passado e busca nele. Mas provavelmente daqui a 5 anos você vai estar lembrando os dias de hoje da mesma maneira que você está olhando para o passado. Você vai querer alguma coisa ou outra. Isso porque a lembrança do passado é como se fosse uma foto. Você lembra do momento feliz, mas você não lembra do que aconteceu ao redor. O que aconteceu ao redor é o filme inteiro. E aquele momento especial que você lembra é apenas um frame. Teve um momento de tristeza, teve um momento de dor, talvez tenha acontecido algo ruim naquele dia que você ficou triste. E justamente aquele momento feliz é o que você busca, aquele sentimento. A própria Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, que não é algo sábio perguntar porque os dias passados foram os melhores. Bom, eles já passaram, né? A gente não tem nada a ver com isso, a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle como as coisas eram. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem hoje. Quem falou na Bíblia que os dias passados eram os melhores foi o povo lá no deserto, quando Moisés tirou eles da escravidão. Olha só, os caras queriam voltar a ser escravos de novo, porque lá tinha carne, lá tinha comida que eles queriam comer, e não tinha o pão que Deus estava dando para eles, que era o maná do céu. Então, assim, eles queriam voltar a ser escravos porque eles tinham alguma coisa ou outra. E talvez seja isso que a gente queira hoje. A gente quer voltar a uma zona ruim, um relacionamento que nos fazia mal. Mas como a gente tinha uma sensaçãozinha boa, alguma coisinha boa naquele relação ruim, assim como os hebreus tinham com o povo do Egito, a gente quer pegar aquilo de volta. E talvez Deus queira a gente num lugar novo, um lugar que mana leite e mel, que era para onde Deus queria levar eles através de Moisés. Então, se você está terminando a amizade, se você está terminando o relacionamento, cara, recomece. A sua vida não acabou. É o fim de um ciclo. Outros vão vir. Então, principalmente se você for jovem ou não for tão jovem assim, aproveite a chance que Deus te deu. A Bíblia diz, em uma passagem, que esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos nele. Esse tempo é o presente, não é o futuro, não é o passado, é o agora. Vamos viver, gente. Não vamos nos apegar ao passado, nem vamos presumir o futuro.
A Bíblia também condena a presunção do futuro, olha só. E presunção do futuro é basicamente pessoas ansiosas. E viver no passado é basicamente pessoas depressivas. Eu acho que eu vi algo assim. Pessoas depressivas remoem o passado e pessoas ansiosas presumem o futuro, ficam vivendo coisas que ainda não existem. Então não vamos fazer isso. Vamos ficar com a nossa mente no presente. Isso também tem a ver com o budismo, ele também fala disso, mas tem a ver também com o evangelho. Então olha só, pessoas do passado diziam isso. O próprio Deus falava isso. Então se Deus colocou isso na Bíblia e sábios encontraram isso, como os estoicos, então realmente tem algo de sábio nisso. E algo que todo mundo devia se importar, se interessar, seguir. Algo endossado pela psicologia moderna. Algo endossado por até coach deve falar algo assim. Não, não fica arrumando passado não. Então, meu amigo, vamos viver o presente.